Bom, vamos dar continuidade ao estudo de 2 Coríntios, capítulo 3. Foi um desafio, estou há 2 dias nesse capítulo, e porque são coisas grandiosas demais que tem no capítulo. E aí dá uma sensação e um temor de parecer que a gente está falando de coisas grandiosas, como se fossem coisas muito comuns. E aí eu falei, Senhor, e aí no próprio capítulo também eu encontrei descanso, porque eu falei, para que isso não sejam só palavras, precisa do revestimento do Espírito, né? Dessa obra do Espírito, de transformar o que parece que são só palavras em alimento, em vida. E aí eu descansei de que cabe a mim abrir a boca, né? Essa obra de mostrar a glória, a majestade e fazer o conhecimento não é minha, né? De revelar o conhecimento, essa obra não é minha, então eu não tenho que temer, mas eu peço a Deus que de alguma forma me use para mostrar um pouco da glória que tem nesse capítulo. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Paulo continua na questão dele, tratando dos rumores que vêm da igreja sobre o fato dele se autopromover, né? A gente precisa ter o tempo todo clareza para que a gente perceba a defesa de Paulo não como autopromoção. A defesa de Paulo, na verdade, é a defesa do Evangelho, porque ele é ministro do Evangelho. Então, se ele fosse a imagem dele como apóstolo, como alguém que tem autoridade e autenticidade para pregar o Evangelho, for questionada, for destruída, o Evangelho corre risco. A gente está falando do início da igreja, né? Então, Paulo se defende e a gente vai ver que todas as vezes que ele se defende, ele traz sempre com ele algo maior do que ele. Ele não vai ficar parado na defesa pessoal dele. Por isso que a gente tem coisas lindíssimas no meio dessas defesas, né? Nesse capítulo em especial, ele vai fazer um contraste lindo entre lei e evangelho, entre vida e morte que vem da lei e vida que vem do evangelho. Porque não podemos perder de vista que o que ele está defendendo não é Paulo, é o evangelho. Então ele vai dizer, eu não preciso de carta de recomendação. Sabe por que eu não preciso desse instrumento humano de recomendação? Ele não está falando que a gente nunca vai precisar de recomendação humana, não é isso. Mas neste caso aqui, para a autenticidade da pregação dele, ele não precisa de recomendação humana. Sabe por quê? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Ora, quer ver a recomendação minha, do meu ministério? É a fé de vocês. O fato de vocês terem crido, se convertido, isso me recomenda. É notório, é reconhecido, é lido, é autêntico. Por isso que ele fala, tem uma versão que vai dizer, aqui está dizendo conhecida e lida por todos. Tem uma versão que fala lida e reconhecida. Então, assim, há as marcas na vida dessas pessoas que autenticam Paulo, né? Aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não mente mais. Há marcas do evangelho na vida das pessoas e essa é a maior carta de recomendação que Paulo poderia ter. E ele vai seguir, ó. Escrita não com tinta, mas... Então, acho que eu pulei, né? 2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Versículo 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. O autor da carta é Cristo, mas Paulo manejou a pena e a tinta. Eles são fruto do ministério de Paulo, ou recomendação, né? E aí ele segue. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Paulo aqui então vai chamar, como testemunha dele, ele chama Deus, ele coloca os anjos debaixo do seu evangelho e ele vai chamar aqui uma profecia de Ezequiel e Jeremias, que dizia que um dia
a lei sairia das pedras e entrariam no coração. Então, ele está chamando aqui essa profecia dizendo isso se cumpriu. Esse dia em que Deus escreveria a lei no coração, que a transformação seria interna, não observância de certa lei, o cuidado e o cerimonial ligado à lei, mas que haveria uma regeneração. Então, esse dia chegou e chegou através da minha pregação, né? Então, é a maior recomendação que ele podia ter. Não em tinta, não em papel, mas dentro deles, na consciência deles, né? E ele vai seguir. Tal é, porque podia parecer muito presunçoso de Paulo, né? Mas ele o tempo todo vai falar, olha, o que eu tenho é muito grandioso, não o que eu sou. Isso em 1 Coríntios fica claro demais. E aqui mais tarde ele vai falar dos vasos de barro, né? Ele vai dizer, ó, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, porque qualquer confiança que a gente tem em Deus é através de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Calvino vai dizer que Paulo está querendo aqui, na verdade, dizer o seguinte, eu nem tenho capacidade de pensar coisas boas, quem dirá querer coisas boas, né? É Paulo que vai dizer também, né, em outro momento, que o bem, já falei isso aqui, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Olha, eu não tenho dúvidas das minhas condições, né? Mas eu também não tenho dúvidas que, a despeito dessas minhas condições, aprove Deus me talhar para o ministério. E Paulo é um exemplo assim magnífico de que não tem homem que se faça ministro, pregador, proclamador. Isso é uma obra de Deus. Paulo era perseguidor da igreja. Paulo era um homem totalmente cegado, né, pela lei. Ele estudava e ele cria que a observância e o zelo da lei podia salvá-lo. A gente vê isso na conduta que ele tem de defesa da lei. Ele persegue cristão, ele mata cristão. Se aquele homem não tivesse sido derrubado do cavalo, né? Isso a gente vê o testemunho dele em Filipenses. Ele fala, olha, se Jesus não tivesse vindo ao meu encontro, se revelado para mim, me mostrado, eu até hoje estaria, né? Até hoje que eu quero dizer no tempo dele, apegado à lei, cego pela lei. Paulo não se fez ministro, então ele sabia que o que ele tinha recebido era grandioso demais, era autêntico demais e que isso foi dado a ele como ministro aos gentios, né? Então ele traz esse equilíbrio aí pra gente. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui a gente vai ver um contraste que Paulo vai começar a fazer entre lei e evangelho. Então ele vai dizer, eu fui feito ministro. Eu antes não era. Antes eu era um homem da lei, inclusive. Eu era o oposto disso que eu sou hoje. Mas o que Cristo fez em mim, o poder que Ele tem e essa mensagem que eu preciso proclamar de salvação, que é o Evangelho, ela é poderosa. Ela é poderosa demais. E Ele me capacitou para ser o transmissor dessa mensagem. E aí Calvino vai chamar a atenção aqui para uma coisa muito importante. Não da letra, mas do espírito, pois a letra mata e o espírito vivifica. Ele diz no comentário que a letra mata tem sido muito mal interpretado, porque a letra mata já serviu para uma interpretação alegórica das escrituras, como que se o que tivesse escrito fosse a parte menor da revelação, quando não é. No nosso tempo, a gente já ouviu muita gente dizer que estudar a palavra, né, como disseram para Paulo, as muitas letras te fazem delirar, que seria, o muito estudar seria um limitador da ação do Espírito. Essa é a letra mata, que a gente não pode
pegar um versículo, né, um trecho e permitir que ele doutrine toda uma postura nossa em relação à palavra de Deus, né? A letra mata, a letra que é a lei mata, mas o Espírito vivifica, o Evangelho traz vida. Essa é a diferenciação que Paulo está fazendo. Ele está colocando de um lado a lei e do outro lado o Evangelho. A letra mata. A lei nunca foi para salvar, e a gente vai continuar falando mais sobre isso aqui adiante. Agora, o Evangelho vivifica. O Evangelho traz a promessa, cumpre a promessa de corações de lei em pedra ser escrito em coração humano, né? E de um coração que antes era obstinado, duro, a se transformar num coração inclinado a Deus, um coração educável, né? Um coração quebrantado, um coração aberto, que fala dessa disposição favorável para Deus. E ele vai dizer, ó, no versículo 7, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Havia uma glória na lei? Claro que havia. E ele vai pegar um testemunho como essa glória da lei, que é o rosto de Moisés. Moisés, quando recebe a lei, o resplendor da glória da lei se manifestava no rosto dele de tal forma que o povo não conseguia olhar para ele. Ele tinha que cobrir o rosto. A lei é gloriosa, a lei tinha um propósito, né? Tinha dois propósitos. A lei era uma pregação constante do Evangelho. Ela apontava para a incapacidade humana de cumprir aquilo que Deus exige do homem. Ela aponta o tempo todo para isso. E apontava um caminho temporário de salvação, né? Temporário. Vídeo caseiro tem esses problemas, né? Passa o carro do gás, mesmo dentro de casa, o cachorro late, mas vamos retomar, desculpa. Então, enfim, havia uma glória na lei. A lei pregava, como eu acabei de dizer, o Evangelho. Só que nunca foi o objetivo da lei regenerar, né? A lei não tem esse poder de vida. O que tem esse poder é o Evangelho. Então ele pega esse testemunho da glória da lei, a gente se folheou os Salmos, né? Toda exaltação que a gente vê nos Salmos a respeito da lei, como ela apontava, a gente também tem que entender o que foi a aliança de Deus com o povo no Sinai. Ele ali estava fazendo um governo, né? Estava firmando seu governo teocrático com aquela nação. Ele era o governante de Israel, então não havia ali separação entre Estado e Igreja, né? Então, através da lei, ele governa o povo de Israel. Então, a gente tem ali uma outra função da lei. A lei não era para salvar, nunca foi a intenção de Deus dar a lei para salvar, mas apontar o caminho de salvação, né? Essa glória da lei existia. A lei foi um aio, como diz Paulo mesmo, né? Um condutor, mas é incomparável ao Evangelho. Olha o versículo 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Como comparar o que mata com o que regenera? É incomparável. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Cristo encerrou a lei, Cristo cumpriu a lei. Então encerrou, é incomparável o que Cristo fez. A lei sempre só vai ter sentido enquanto ela apontar para Cristo. Tira Cristo da lei, é como tirar a alma do homem, né? Fica um corpo. O homem é um homem se ele tem alma e corpo. A lei sem Cristo, ela só condena. Ela só serve para condenação. Moisés cumpriu o que foi designado para ele. Moisés não tinha pretensão de regenerar o coração humano. Isso é coisa que Cristo faz, né? Por isso, a maior glória, a glória incomparável do Evangelho. Vamos seguindo.
12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Em que, gente? Nessa esperança do Evangelho de regeneração. Não em carta de recomendação, nem em letra da lei que mata. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Aqui Calvino vai dizer que já havia, né, isso aqui prefigura, já aponta para uma cegueira, né? O povo não tinha olho para olhar para a lei. E esse véu que foi colocado, ele impedia que esse espírito da lei se manifestasse, né? Fosse tão visível, tão reconhecido. E aí ele vai dizer, olha, eles não podiam contemplar o resplendor, porque o resplendor da lei é Cristo. E o véu foi colocado dessa forma, cegando. Ele vai dizer aqui, ó, na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. E aqui há muito temor, né? Porque a lei continua cegando, o véu continua sobre os olhos dos homens, incapacitando de ver, incapacitando no passado de ver a glória da lei, Cristo, e incapacitando hoje de ver Cristo, né? Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Esse véu, né, o único que tem poder de tirar a cegueira do homem é Cristo. E aí, agora, nesse momento que eu penso que a gente tem que mostrar essa glória do Evangelho, o que Cristo realiza, aquilo que observância nenhuma de lei pode realizar, por mais que você tente de todas as suas forças ser moral, ético, ser correto, por mais que você tente guardar princípios de vida que são válidos, que são bons, nada disso te capacita a enxergar Deus como Ele é. A única coisa que tira o véu do nosso rosto e faz com que tudo isso que eu estou falando aqui tenha sentido para você, que você olhe para a cruz de Cristo e entenda o que aquilo significa, que aquilo é Deus abrindo um caminho de reconciliação. Mas que Deus, que caminho de reconciliação? Que Deus é esse? O Deus que criou você, o Deus que deseja se relacionar com você, o Deus que quer que ele tenha sentido para você, é só em Cristo. Esse véu só pode ser tirado quando o Espírito entra onde a lei e a letra não podem entrar e regenera o coração. E aí o Evangelho é aquele que... Hoje eu coloquei o Evangelho de João para eu ouvir, porque eu falei, Senhor, eu quero estar impregnada do que o Evangelho é. Né? A gente fala da cruz de Cristo porque, claro, ali foi consumada aquilo que a lei... Ali foi encerrado o que a lei jamais podia fazer. Ali foi proclamado, manifestado, efetuado, realizado. Na cruz, Cristo, no nosso lugar, deu a Deus o que Ele precisava, o que Ele exigia para que a gente pudesse se relacionar com Ele, ali na cruz. Mas o que isso é efetivamente na vida? Aí eu fui ouvir o Evangelho, porque o que eu falei no início, de você falar de coisas grandiosas como se fossem comuns, e elas não são, porque é o Evangelho que faz com que você ouça uma história sobre Jesus transformando água em vinho. E houve lá num dado momento, né, falando, os convidados falando, mas você deixou o melhor para o final, o melhor para o final. O Evangelho garante que o melhor está no final, que nós somos aqui passageiros demais. A palavra fala que a vida é como uma flor que murcha, dura muito pouco. E quando a gente pensa nessa nossa existência tão pequena, que passa tão rápido,
se a gente não tiver essa certeza de que o melhor está no final, então o Evangelho é garantia de que o melhor está no final, que há coisas ainda maiores. Sabe aquele melhor momento da sua vida? Há coisa muito maior para você e melhor. Há coisas incomparáveis. Quando a gente vê um cego de nascença voltando a enxergar e falar da boca dele assim, olha, quem esse homem é, eu não sei, eu só sei que antes eu era cego e agora eu vejo. Essa condição do cego de nascença, de cegueira física, né? Ele nasceu cego, como todos nós nascemos, o homem nasce cego. Deixa eu te dizer, eu não sei onde esse vídeo vai chegar, eu não sei como Deus vai usar, eu sei que Ele tem poder para revestir palavras com o poder do Espírito de transformação, mas todos nós nascemos cegos para ver isso, para enxergar Cristo, para enxergar o amor de Deus, para enxergar a beleza de Deus, a nossa necessidade dele. Mas a partir do momento que a gente recebe o toque do Espírito, o que eu antes não via, eu passo a ver. Eu creio no poder desse Evangelho, eu creio no poder desse Espírito que penetra no coração humano e faz o que homem nenhum, letra de lei nenhuma pode fazer. Por isso que eu posso agora abrir minha boca na frente de um celular na sala da minha casa, numa posição totalmente vulnerável, pequena, e crer que Deus pode nesse momento tirar o véu do teu olho, fazer com que você veja Cristo e receba a salvação que há nele, que é gloriosa, que nos liberta. Ele vai dizer aqui, ó, na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, deixa eu terminar antes de falar, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu creio que Deus pode hoje tirar o véu do teu olho e você ver Deus como Ele é, não o Deus que você pensa que Ele é, não o Deus que a igreja às vezes fala que Ele é e nem sempre está comprometida com a verdade. Às vezes, né, a gente tem visto a manipulação de Deus, mas hoje eu creio que Deus pode, através do seu Santo Espírito, tirar o véu do teu olho e você pode agora, nesse momento onde você está, contemplar quem Deus é, contemplar a sua beleza, a grandiosidade do que Ele tem para você. Deus quer te dar liberdade, Ele quer te libertar não apenas do jugo do pecado, Ele quer te libertar do mal que a nossa separação faz dele. Ele quer te trazer para perto. Ele quer que você ouça a voz dele dizendo que você é filho. Ele quer que você reconheça a voz dele e saiba que ele não está contra você. Deus não é nosso inimigo, em Cristo ele não é. Fora de Cristo sim, mas em Cristo Deus é nosso amigo. Então, para que você conheça essa amizade com Deus, para que você ande com Deus, para que você experimente da grandiosidade do Evangelho, da libertação do Evangelho, em nome de Jesus, através da obra do Espírito Santo, eu creio nessa remoção do véu, que você possa ver Deus como Ele é, hoje, e que testemunhe disso, e que essa imagem de Deus te restaure. Nós não somos o que a gente deveria ser. A gente precisa desse contato de Deus para se encontrar. Por isso que o homem está tão deformado, por isso que há tanta deformação no homem. Eu não sei como as pessoas não acreditam que o homem tem problemas. Ainda os que se consideram bons sabem, no interior, sabem em algum momento lá dos seus maus pensamentos que existe alguma coisa de errado com ele. Mas ao contemplar Deus, ao olhar para Deus, nós somos transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito.
é esse espírito de transformação, de regeneração. Eu queria poder falar tantas coisas sobre o poder de Deus, mas a mim faltam palavras. Mas o Espírito, não. O Espírito escreve no teu coração, o Espírito abre o teu olho, que hoje o seu olho seja aberto e você contemple a glória de Deus, que é a maior coisa que você pode desejar ver nessa vida. Amém.